de resolução para o terceiro Congresso da Articulação de Esquerda. 1. A tendência petista Articulação de Esquerda surgiu em 1993 como reação contra a domesticação, termo que utilizávamos então para designar tudo aquilo que nos afastava das tradições socialistas e revolucionárias, como é o caso da chamada política de centro-esquerda e da prioridade dada à luta institucional eleitoral. Combatemos a política de centro-esquerda desde o início. Apontávamos que ela nos distanciaria das reformas estruturais democrático-populares e nos aproximaria do ponto de vista neoliberal. Também combatemos desde o início a prioridade dada à luta institucional eleitoral. Apontávamos que isto enfraqueceria nossa força social e terminaria nos convertendo em prisioneiros dos limites da institucionalidade. Durante algum tempo, a política de centro-esquerda e a prioridade institucional eleitoral não impediram e, em vários casos, certamente auxiliaram nossas vitórias nas disputas executivas e legislativas. Entretanto, ao tempo que ajudava a construir as vitórias eleitorais do PT, a articulação de esquerda também buscava alertar para os riscos embutidos naquelas políticas, riscos que afetavam a própria tendência, que foi vítima, como conjunto do partido, dos efeitos colaterais da estratégia de centro-esquerda e da institucionalização. Em todos os processos de congresso e de eleição da direção, desde 1995, sempre defendemos a necessidade de construir outra estratégia. Enfatizamos isto, sobremaneira, durante as crises de 2005, 2006 e 2015, 2016. Hoje, a estratégia de centro-esquerda e institucional está esgotada. As provas disso são: uma estratégia de centro-esquerda pavimentou o caminho para uma aliança de centro-direita contra a esquerda. Uma estratégia institucional pavimentou o caminho para a redução dos nossos espaços institucionais. O esgotamento da estratégia adotada pelo partido desde 95 coincide, não por acaso, com uma brutal ofensiva reacionária e com a perda de influência do PT na classe trabalhadora. A combinação entre os três fenômenos ameaça a sobrevivência do PT, e uma eventual destruição do nosso partido contribuiria para um retrocesso de toda a esquerda, com efeitos dramáticos para a classe trabalhadora brasileira e seus aliados na região e no mundo. Frente a isso, alguns setores dizem que nossa prioridade deve ser defender o PT, deixando para um segundo momento o ajuste de contas com as práticas políticas e com as concepções teóricas adotadas até aqui pelo partido. Discordamos disto por dois motivos. Em primeiro lugar, para termos êxito na defesa do PT, será preciso adotar não apenas outra tática, mas também outra estratégia, outro programa e outra conduta cotidiana. Em segundo lugar, se não reconhecermos a causa de nossos problemas atuais, podemos adotar remédios que agravem nossa situação. Será preciso algum tempo e bastante esforço para reconstruir os laços com a classe trabalhadora, além de muita criatividade política e teórica para realizar um balanço, construir outra estratégia e programa, assim como uma nova tática e padrão de funcionamento. Nada disto cairá do céu e nada disto será resolvido rapidamente, mesmo que façamos tudo certo. Para contribuir com este processo, que no caso do partido inclui a realização do 6º Congresso, nós da tendência petista Articulação de Esquerda convocamos nosso 3º Congresso, realizado de 12 a 15 de novembro de 2016, ao mesmo tempo que nossa 4ª Conferência de Mulheres. O curto tempo entre a convocação e a realização do Congresso, o imenso volume de tarefas neste período e a dificuldade mesmo dos temas a serem debatidos fizeram com que adotássemos, no Congresso da E,
a mesma atitude que adotamos frente ao 6º Congresso do Partido, a saber, não se trata do final, mas de uma etapa de um processo de elaboração de uma nova linha para o partido. No nosso caso, é importante lembrar que realizamos desde 1993 pelo menos 10 conferências nacionais e agora 3 congressos, cada um dos quais produziu resoluções bastante amplas, algumas delas publicadas em formato de livro: Socialismo ou Barbárie, Novos Rumos para o Governo Lula, resoluções da 10ª Conferência Nacional. Embora esta elaboração acumulada não resolva os problemas do presente, pode contribuir neste sentido. Por isso, o 3º Congresso delegou ao Conselho Editorial da revista Esquerda Petista a elaboração de uma síntese das formulações que fizemos desde 1993 até 2016, inclusive dos documentos apresentados como contribuição ao debate do 3º Congresso. Isto permitirá uma elaboração mais densa e profunda sobre os temas do balanço, da estratégia, do programa e da análise que fazemos da atual situação nacional e internacional, com foco na luta de classes no capitalismo contemporâneo. O 3º Congresso da Tendência Petista Articulação de Esquerda aprovou um conjunto de resoluções com destaque para um texto que apresentaremos como contribuição aos debates do 6º Congresso do PT. Nossas resoluções, especialmente o texto citado, devem ser amplamente divulgadas para todos os setores do PT, filiados e simpatizantes, bem como para todos os setores da esquerda brasileira, especialmente os participantes da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. Em todas as cidades e estados onde a EI existe, devem ser convocadas plenárias para a apresentação das resoluções do 3º Congresso. Onde já estiver convocada uma segunda etapa do 3º Congresso, a pauta deve incluir a apresentação da resolução aprovada. Onde não foi realizado o Congresso, deve ser convocado também com esta finalidade. As resoluções do 3º Congresso da EI apontam nossas tarefas políticas de curto e médio prazo. A principal destas tarefas é contribuir para que a classe trabalhadora brasileira se organize, mobilize e lute contra o governo golpista e suas políticas. Com este propósito, cada instância da tendência e cada militante devem pautar e definir o que fazer para ampliar a contribuição prática que damos para a organização, mobilização e luta, a começar pelo que fazemos na Central Única dos Trabalhadores e em todas as entidades que participam da Frente Brasil Popular. Destacamos, neste contexto, a importância da próxima plenária estatutária da CUT, ainda sem data, e também da Conferência Nacional da Frente Brasil Popular, nos dias 7 e 8 de dezembro de 2016, no Sesc Venda Nova, em Minas Gerais. A articulação de esquerda é uma tendência petista e participará ativamente dos debates do 6º Congresso Nacional do PT. Nosso objetivo continua sendo constituir uma nova maioria no partido, que seja capaz de dirigir a luta contra o governo golpista e suas políticas, capaz de defender o PT e o conjunto da esquerda política e social, capaz de implementar uma estratégia adequada à nova situação política nacional e internacional, capaz de reconstruir os laços do PT com a classe trabalhadora brasileira. Uma nova maioria com essas características só poderá surgir de um debate que envolva o conjunto das bases partidárias, não de acertos prévios entre as lideranças e tendências. Um debate crítico e autocrítico, capaz de apontar os erros práticos e teóricos cometidos no período recente e, assim, capaz de formular uma nova política para o período que se inicia. O espaço adequado para o conjunto do partido aprovar um balanço autocrítico, uma nova tática, uma nova estratégia, um novo programa e mudanças no seu padrão de funcionamento é um congresso plenipotenciário. Nesse ponto entraria uma emenda que será distribuída adiante, falando do nosso procedimento, da nossa tática, para este congresso que foi convocado, não o que nós queríamos. E também precisará entrar uma emenda a ser formulada, fazendo a crítica do congresso que foi convocado. Portanto, a crítica do tal PED mitigado. Essa emenda não está escrita, precisaria ser escrita e inscrita. Continuando a leitura. Uma nova direção partidária deve ser escolhida durante o debate político e à luz do debate político.
Portanto, não participaremos de nenhum tipo de composição ou acordo prévio, nem para indicar a nova direção, nem para indicar quem ocupará a presidência nacional do partido. Não aceitamos fazer uma discussão de nomes antes do debate e desvinculado do debate, até porque estamos convencidos de que precisamos recuperar a prática da direção coletiva. Alguns setores do partido defendem que Lula seria o nome adequado para presidir o PT neste momento. Não estamos de acordo com esta tese. Lula deve ser o nosso candidato à presidência da República em 2018. Não deve ser levado a assumir a presidência do PT, entre outros motivos, porque isto seria ruim para o próprio Lula, para nossas chances de disputar e vencer em 2018, além de ser ruim para o próprio PT, entre outros motivos, por revelar uma total incapacidade de produzir uma renovação organizada. Aliás, se o único nome capaz de ocupar a presidência do partido fosse quem já é nosso presidente de honra, melhor então seria acabar com a figura do presidente. Nossa militância deve se esforçar para que o 6º Congresso do PT incorpore, na maior proporção possível, as diretrizes do 3º Congresso da E. E isso implica aproveitar ao máximo todas as oportunidades, com destaque para o processo de eleição de delegados, delegadas e de dirigentes, para apresentar nossas posições. Por este motivo, mas também para evitar que as posições da E sejam confundidas com as de outros setores que, embora críticos à atual maioria, compartilhem orientações para o futuro diferentes das nossas, a tática prioritária que adotaremos será de lançar chapas claramente identificadas com as posições da E, sem prejuízo de alianças com militantes e outros setores partidários que compartilhem nossos pontos de vista. Estamos entre aqueles que desejam mudar o PT. Não estamos entre aqueles que falam em mudar do PT. A conjuntura nacional exige a ampliação de nossa presença política, a ampliação da circulação de nossos meios de comunicação e a ampliação de nosso trabalho de formação política. A nova direção nacional da E aprovará um plano detalhado de viagens aos estados, inclusive aqueles onde a E não está organizada, de ampliação da circulação do jornal Página 13 e da revista Esquerda Petista, assim como de ampliação dos acessos ao endereço pagina13.org.br. A nova direção nacional continuará organizando as jornadas anuais de formação política, bem como auxiliando em jornadas estaduais e regionais. Como parte do trabalho de formação política e ideológica, organizaremos durante o ano de 2017 um conjunto de atividades para marcar os 100 anos da Revolução Russa e planejaremos atividades similares para marcar os 200 anos de nascimento de Karl Marx e os 100 anos do assassinato de Rosa Luxemburgo. Para que estas e outras atividades sejam possíveis, teremos que ampliar nossa arrecadação militante, assim como a venda de materiais. Mais do que nunca, devemos superar qualquer tipo de frouxidão em matéria de organização e finanças. Se ampliará para R$ 120 o valor mínimo da contribuição anual. Os que acreditam que vivemos em tempos de guerra precisam reforçar o seu compromisso militante, sua vigilância e a organicidade das instâncias em todos os níveis, setorial, municipal, estadual e nacional. A tendência petista à articulação de esquerda tem um passado de que nos orgulhamos, especialmente o papel que jogamos em defesa do PT nos anos de 93 e de 2005. Mas, evidentemente, não queremos ser uma tendência que tem um grande passado pela frente. Nossa existência só faz sentido se formos capazes de, nesta quadra difícil da vida do partido e da classe trabalhadora brasileira, contribuir para formular uma política que nos ajude a retomar a caminhada em direção ao Brasil e ao mundo democrático, popular e socialista. É a isto que nos dedicamos. A gente está falando de uma nova estratégia política, mas a gente também está falando de uma nova estratégia de desenvolvimento. E não é pouca coisa afirmar, e ainda bem que o Walter disse que esse é o parágrafo central do texto, não é pouca coisa afirmar que nós consideramos que, e para mim é essa a estatura que tem o debate, que nós consideramos que é necessário estatizar o sistema financeiro. Quer dizer, nós temos que tirar as decorrências dessa afirmação. Eu concordo com ela. Mas aí, de fato, eu me pergunto se é possível, certo?
retomar o debate do horizonte estratégico do PT. No dia 21 ou dia 24 de abril, a Juventude da Revolução de Esquerda fez sua conferência nacional, né? A gente entende que, com toda a nossa conjuntura, né, de golpe, tudo que iria vir, né, estava previsto para vir, né, a gente deveria, primeiramente, se organizar enquanto jovem, né, enquanto juventude, se formar, né, para que a gente tivesse embasamento nas nossas posições e, como CNJ, como JAI, né, direcionar qual seria o nosso papel nesse momento. Eu fico pensando muito como é que os setores, outros setores sobretudo majoritários do partido, eles compreendem o nosso debate. E eu vejo que sempre tem uma questãozinha de fundo, que seja usada de forma consciente, inconsciente, de forma retórica ou não, que é o quê? O que é vendido para a base, sobretudo do campo majoritário? Que o nosso discurso é sectário. Em que sentido? E que se o PT adotar a política que a gente propõe, né, a gente se tornaria em pouco tempo um PSDB da vida. O que não é verdade. Não é verdade, não é o que a gente propõe. Não é o que a gente propõe. Né? Só que eu acho que a gente precisa carregar a tinta, né, essa expressão que o pessoal gosta de usar, a gente precisa fortalecer mais, de mostrar para o conjunto do partido que adotar essa linha política é a única possibilidade histórica que a gente tem de compor uma maioria, né, uma hegemonia na sociedade brasileira que possa ter o potencial de fazer transformações reais. Então a gente precisa explicar mais isso, sabe? E mostrar que a nossa linha política não vai levar e não pretende levar o PT a um isolamento social, a um isolamento, enfim, do campo político. Em relação ao Congresso, a gente ficou muito na questão se debateu muito aquele texto base dos representantes finalmente, e aí ficamos muito naquela roda, né, Rodrigo, se a esquerda tem força para ganhar o PT ainda, né, aquela desilusão que a gente estava. Agora já tem uma esperança mais, eu acho que o Muda Mais deu um gasto. Eu escolhi 3 questões aqui para estar abordando. Primeiro, em relação a essa questão da estratégia da conciliação, né? São 20 anos, ou mais de 20 anos dessa estratégia de conciliação, e é uma ilusão achar que isso vai se dissipar da noite para o dia diante de uma derrota, ainda que não seja apenas uma derrota eleitoral e mesmo por aqueles que consideram que seja uma derrota estratégica. E as decorrências dos efeitos dessa estratégia de conciliação de classe. O taticismo, o eleitoralismo, isso continua, né? Presente vai prevalecer ainda por um bom tempo, né? E acho que tem um aspecto que a gente não pode deixar de lado, quer dizer, além, obviamente, da responsabilidade, né, da maioria que operou, tá certo, essa estratégia durante esse ano todo, nós também temos uma minoria que deu verniz teórico para isso, tá certo? Porque o que é a teoria, entre 10 aspas, da Revolução Democrática, tá certo? Se não tentar dar uma substância, um verniz teórico para essa coisa toda. Então isso não é algo menor. E nós temos que continuar desconstruindo essa ideia, essa formulação da Revolução Democrática. Porque isso ainda permanece. Os nossos próprios companheiros, né, autores dessa formulação não fazem nenhuma autocrítica em relação a isso. Eu queria falar aqui de como, ao meu ver, posso estar enganada, tem outros aqui que, né, estudam mais nossas resoluções, mas como é que nós tratamos a questão da estratégia da conciliação ao longo da nossa história da agitação de esquerda? Muito resumidamente, eu penso que nós tivemos 3 momentos, né? Um primeiro momento, que a gente apontava os limites da estratégia, tá certo? Quer dizer, quando ela se coloca, a gente se contrapõe a ela e a gente aponta os limites da estratégia, colocando, enfim, toda a crítica e toda a disputa que tinha em torno disso. Num segundo momento, a gente vai apontar o esgotamento da estratégia. Que isso vai coincidir, né, quer dizer, com os primeiros sinais que o grande capital dá, tá certo? De que acabou o jogo, né? E com a crise de 2008, a gente vai apontar esse esgotamento da estratégia e o giro que seria necessário fazer na política do governo, enfim, com a questão das reformas, né, nesse período. E agora eu acho que nós entramos num momento que a gente está apontando a inviabilidade da estratégia.
pós a derrota, né? E aí, quer dizer, como é que nós vamos... Agora, veja só, nós trabalhamos essa questão ao longo dessas 2 décadas, tá certo? Atuamos politicamente, né? Tendo como centro essa crítica e essa contraposição, mas mesmo assim, nós vimos ontem, né, pelas várias intervenções que teve aqui, quer dizer, que isso é uma coisa que ou é tergiversada, tá certo? De uma forma oportunista, ou, em muitos casos, não é sequer compreendida. Então, como é que nós vamos tratar disso? Tá certo? Sendo que essa é uma questão central para a gente, né? Na minha opinião, isso está relacionado com a questão do programa. Tá certo? Tem uma relação, obviamente, com a tática, mas tem uma relação com o programa. Muito clara. E, nesse sentido, eu prefiro o texto de contribuição que o Walter fez, onde trata da questão de programa, a este resumo, vamos dizer assim, que está aqui na resolução. Por várias razões, né? Primeiro, que embora ele não trate lá no programa da questão da transição, não está tratado disso de uma forma explícita, mas o programa aponta algumas coisas que eu acho que a gente teria que desenvolver naquele outro texto de contribuição. Porque aqui me pareceu uma coisa assim, como ficou muito sintético, um programa democrático, popular e socialista. Parece que é uma relação, né, mecânica, democrático, popular e socialista. Né? E aqui nesse texto de programa, não tem alguns elementos, uma coisa que me chamou a atenção, e inclusive em alguns debates eu abordei isso ainda de uma maneira incipiente, mas era, por exemplo, a questão que a gente aponta no programa. A centralidade de atacar a questão do sistema financeiro, quase 100% de estatização, tá certo? E, ao mesmo tempo, na hora que a gente fala sobre a questão da industrialização, do papel das estatais, do papel do Estado, a gente não deixa de colocar ainda o caráter capitalista desse processo de industrialização. Né? E isso tem a ver com o processo de transição. Eu acho que quando a gente tira isso daqui do texto, a gente não dá pistas, né, de aprofundamento do que seria um programa democrático, popular, socialista e de transição. Então, acho que a gente teria que retomar aquele texto de contribuição aqui nessa questão. Bom, a outra questão que eu queria só falar aqui, que eu não ia falar sobre isso, mas como isso foi colocado, a questão de Lula 2018. Né? Já foi dito aqui que vai ter também uma emenda sobre a questão do lulismo. Eu acho que é importante ter, porque também tem a ver com essa questão. Né? Bom, para mim, essa questão é uma questão muito prática. Eu acho que não é um problema só de, olha, nós não vamos apontar para a renovação, olha, o Lula está ficando velhinho, olha, a questão não é essa, tá certo? Eu acho que o problema central é que nós precisamos retomar a ofensiva, tá certo? E um caminho para retomar a ofensiva passa por 2018. 2018 não vai resolver todos os problemas do mundo, tá certo? Nós não vamos ter, agora, para a gente ter outra condição na correlação de forças, inclusive, passa por 2018 e, neste caso, com Lula, porque sem Lula, né, no que está posto aí, a nossa condição de retomar minimamente a ofensiva, né, e ter alguma alteração na correlação de forças que acelere o nosso processo, sabe, vai ser colocada mais adiante ainda. O que não quer dizer, obviamente, como muitos, né, do campo majoritário colocam, que o nosso horizonte é 2018. Longe disso. Tá certo? Até porque nem vai resolver sequer esse problema da estratégia de conciliação. Bom, agora, em terceiro lugar, o que eu queria colocar é um pouco essa história da construção da greve geral, né, e da situação da classe. Né? Nós vimos, a gente vem de um processo, quer dizer, que eu até falei isso aqui na reunião da direção, que até o dia 31 de agosto, né, do ponto de vista, daí falando do ponto de vista da FUT, eu nem me apresentei, né, porque quem me conhece, eu sou Jandira de São Paulo, da Executiva Nacional da FUT e da Direção Nacional do PT. A gente viveu um momento que tinha muito acordo sobre o que fazer, né, dentro da CUT. Tá? Então começa lá
Quer dizer, a luta por outra política econômica, a luta pela democracia, depois a luta contra o golpe, contra o impeachment, tá certo? Isso unificou bastante o que fazer. Após 31 de agosto, nesses últimos 2 meses, a situação muda totalmente de figura, né? Trata-se agora de como é que a gente vai fazer o combate ao governo golpista e as medidas que ele impõe aceleradamente, né? E aí começa uma série de problemas. Certo? Como vamos fazer isso? Principalmente porque, gente, às vezes eu escuto umas coisas, não aqui eu não escutei isso, mas escuto em outros lugares, tá? Tem uma caracterização do problema todo da classe trabalhadora, do afastamento da classe trabalhadora, das ideias de esquerda, blá, blá, blá. Parece que a CUT é um mundo à parte. Pô, e vocês? Quando é que vocês vão fazer a greve geral? Como se fazer a greve geral, o paciente chegar lá e falar, pessoal, estamos em greve geral. E como se a classe trabalhadora, não, que está na nossa base de organização sindical, não fosse a mesma que está sofrendo toda essa ofensiva da direita, né? E, bom, então é uma situação bastante complexa. E trata-se mesmo de uma construção. O problema é como é que nós vamos construir isso. Então, assim, dia 22, desses 2 meses, que acho que isso é importante a gente, porque às vezes parece que a gente está falando de coisa que está acontecendo faz 2 anos, né? Então, de 31 de agosto para cá, esses 2 processos, né, esses dois marcos do processo de construção da greve geral, eu não tenho ainda, né, um balanço final do que foi o dia 11. Agora, ele teve características diferentes do dia 22, tá certo? Por um lado, pelo que eu pude, pode ser que eu tenha que retificar essa avaliação, mas pelo que eu pude ter até agora, se por um lado teve uma ação grande do que chama de queimar os pneus, né, maior que a do dia 22, que a do dia 22 foi mais centrada em ato, tá certo? Em atos de rua. Num primeiro olhar, nós tivemos uma paralisação mais dispersa, pequena e dispersa, porém atingindo inclusive interiores. Pequenas paralisações. Por exemplo, o relato de Pernambuco é bastante detalhado nesse sentido, né? Cada cidadezinha, quantos pararam, e assim nós temos outros também. Então, isso é importantíssimo nesse momento. Importante, por exemplo, o Rio Grande do Norte, o relato que a gente teve também não teve ato. Nós tivemos grandes atos no Rio Grande do Norte nesse processo. Por quê? Porque se optou, tá certo, pelos trancaços, mas também por organizar pequenas paralisações. O que neste momento, nesse processo, é muito importante. Você tem que debater direto lá com a base o que está acontecendo. Não se trata só de fazer ato de rua, você tem que combinar as coisas. Mas o que eu quero mesmo falar sobre isso é o problema que começa a se colocar de como é que nós vamos conduzir esse processo. Porque veja só, tem vários fóruns onde essa discussão é feita, né? E do ponto de vista da CUT, nós fazemos essa discussão com as centrais sindicais, todas, com o fórum das centrais sindicais, com a Frente Brasil Popular, com a Frente de Fogo Sem Medo. Qual que é o problema que se coloca agora? Em que pauta que nós vamos... Como é que nós vamos fazer essa mobilização? E uma tendência hoje, tá certo? Clara, observem nos nossos materiais e tudo isso. Diferente de 22, que isso foi mais forte, foi sair e saindo gradativamente de pauta o Fora Temer. E o que? A ênfase nas medidas. O que é acertado, não dá para... Nós vamos voltar de novo para a discussão que a gente tinha lá atrás, noutra conjuntura, tá certo? Da história, da política econômica e da luta pela democracia. Tá certo? Então, o que nós estamos vendo hoje? Né? Um setor, né? A defesa é o seguinte, gente, sindicato é sindicato, nós temos que, olha, é a pauta dos direitos, nenhum direito a menos. Óbvio que a gente não discorda disso. Não há forma de você dialogar com a classe que não seja assim. A gente já dizia isso lá atrás em relação ao governo Dilma, tá certo? Contra outros setores, tá? Agora, nós não podemos deixar de fora a pauta política, o Fora Temer. E toda porque se a gente deixa isso de fora, a gente deixa de fora a ideia da construção do estado de exceção, da criminalização dos movimentos, a gente despolitiza a classe. Então, hoje já tem setores que colocam as coisas nesse termo e gradativamente você vai vendo os materiais, tá certo? E saindo isso de pauta, né? Então, como é que nós vamos colocar essas questões em equilíbrio? Como nós
já defendíamos lá atrás. Tem setores que falam, olha, o central, os setores bem minoritários, né? O PCO mesmo fez uma avaliação que vale a pena ler, dizendo, ó, tá errado esse negócio da gente mobilizar a partir da PEC, isso e aquilo. A questão é a luta pela democracia, que é a mesma posição que tinham lá atrás. Mas tem setores, mesmo dentro do campo da CUT, que já vai, não, olha, nós temos que privilegiar, nós só vamos conseguir fazer greve geral se for com todas as centrais. Ora, se for com todas as centrais, não tem fora Temer, tá certo? A força sindical é uma central golpista, o que não quer dizer que nós temos que disputar a base trabalhadora da força sindical, que são coisas diferentes, né? Então, assim, tem vários problemas que se colocam agora na conjuntura, tá certo? E que a gente precisa rapidamente ter uma leitura disso e ter uma política certeira em relação a isso, porque senão nós podemos entrar num período, tá, que a gente pode até conseguir o ano que vem, quer dizer, frente a ataques mais compreensíveis, né, da classe, como a reforma da Previdência, das coisas, fazer um movimento até de uma greve forte geral, mas isso, as consequências políticas disso não seriam aquelas que a gente deseja. Seja melhorar um pouquinho, né, a reforma da Previdência, então não vai ser mais essa idade, vai ser aquela, né? Os caras seguram um pouco a onda para jogar para mais tarde. Mas a consequência política, tá certo? Não vai ter reflexo na questão do golpe e na questão do acúmulo mais geral. Então, são questões, essas questões que eu queria pontuar, por fim mesmo, para a gente debater com mais profundidade, especialmente com os companheiros do movimento sindical. Sobre o debate identitário, eu não vou falar sobre isso, mas eu tenho muito acordo com o que Rodrigo, com a perspectiva que o Rodrigo colocou aqui, que o Fox colocou aqui, com questões que a Adriele colocou, e também recomendo, a Elisa agora não falou sobre isso aqui, mas eu li um artigo dela agora, essa semana, lá em Pernambuco, no Jornal Brasil de Fato, falando sobre a questão da juventude rural, que eu acho que vale a pena resgatar e a gente poder também fazer uma discussão, especialmente de juventude, né, com uma amplitude maior. Bom, eu fiz congressos municipais lá em duas cidades, Natal e Mossoró. No Congresso Estadual que fez agora na semana de outubro, nós temos praticamente só a delegação de Natal, a delegação de Mossoró não pôde vir, não mandaram nem a ata do Congresso Municipal. Fizemos um debate lá político, sobre a conjuntura, outras tendências do PT estiveram presentes para contribuir no debate. É até assim estranho a gente ver, como a pessoa da CNB falou ontem, né, da importância da AE na formulação política, na questão da composição dos textos e tal, não sei o que lá. Isso, em certa medida, também acontecia no passado, quer dizer, as principais formulações políticas dos primeiros tempos do PT ou vieram das organizações de esquerda ou vieram dos intelectuais de esquerda. Foram os principais formuladores do PT, os principais quadros teóricos do PT vieram disso daí. As pessoas tomam as decisões delas com a formação que elas têm, com as informações que eles têm e de acordo com a situação objetiva que elas têm. A gente conseguiu fazer uma boa formação, conseguiu oferecer uma alternativa de boa formação, a gente conseguiu oferecer boas informações para a maioria do povo. E a situação objetiva do povo, a gente tem culpa da situação objetiva do povo ter piorado. Então, assim, se existe culpado nessa história, o menor deles é o povo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa... Eu acho que a gente tem que deixar isso claro no texto, para poder, inclusive, dialogar com essas pessoas que acham que a gente não precisa fazer autocrítica nenhuma, porque a culpa é que o povo é burro. Eu tenho comentado com alguns companheiros que, diante de tudo que nós estamos vivendo, esse também tem que ser um congresso do PT que não tenha interdição nenhuma do debate, não tenha temas proibidos pela conveniência da gente ser governo, rebaixamentos de programa em nome da correlação de forças e da governabilidade. Eu acho que nós temos que tentar aproveitar que nós estamos juntos, reunidos, e conversar sobre tudo, né? O Júlio colocou um negócio que é interessante, que as nossas ideias estão se encontrando com a história. E aí, Júlio, tem muita gente falando das novas ideias, da gente atualizar, novos debates. Eu estou numa angústia que eu estou cada vez mais convencido com as velhas ideias. E aí
o Gino fez uma provocação interessante sobre essa questão do debate da crise do capitalismo. Eu quero chegar para a militância do PT e debater isso, porque assim, todos os indícios, as coisas que nós estamos vendo no mundo inteiro, no Brasil, reafirmam nossas convicções socialistas, né? Nós estamos aqui, página 13, falar por um PT a serviço de por um PT democrático, socialista, revolucionário. Eu quero em algum momento falar de revolução e socialismo para dentro do PT. E o momento é esse. Então, assim, eu acho que assim, nós tínhamos que aprofundar essa nossa compreensão sobre o que está acontecendo, sobre a situação do capitalismo no Brasil e no mundo, porque eles sabem tudo de nós, tudo, as nossas contradições, quem nós somos, mas nós sabemos quase nada deles, como é que eles nos exploram, quem eles são, como é que eles fazem, os mecanismos de poder e de destruição da classe trabalhadora. Eu acho que nesse debate tem alguns traços novos do debate sobre capitalismo e socialismo que nós tínhamos que fazer. Debate, por exemplo, o Walter apresentou e o texto nosso contempla, e outros companheiros colocaram, a questão da financiarização, né? Qual que é o papel das grandes corporações hoje no controle da economia nacional? Essas fusões que nós estamos vendo aí no mundo inteiro. Semana retrasada a gente ficou sabendo que a Monsanto se fundiu com a Bayer. A maior multinacional de venenos, sementes transgênicas, se uniu com a maior farmacêutica do mundo. Nós temos uma situação que nós temos 28 bancos gigantes no mundo que, se um quebrar, cria repercussões sistêmicas no capitalismo. Nós nem sabemos quem são essa turma. Eu estava contando aqui quantos nós somos aqui. A Rosana falou 105, alguma coisa assim. Eu estava lendo um relatório esses dias e falou assim, ó, tem os 62 mais ricos do mundo, os mais, seja corporações, seja indivíduos, eles têm a mesma riqueza que 3,5 bilhões da humanidade. Esse é o capitalismo real. Nós estamos falando de coisas concretas. Nós temos uma humanidade de 7 bilhões de pessoas, 62, ou seja, menos do que as pessoas que estão nessa sala, controlam mais da metade da riqueza do que a outra metade de todo o resto da humanidade. E assim, isso é ideia antiga. O velho Marx falava, né? Quanto mais concentra numa ponta a riqueza, a acumulação, mais pobreza relativamente nós temos na outra ponta, né? Então assim, é um momento de debater essas coisas, né? E o que é o drama? Quem que está falando isso hoje em dia? Somos nós? Não. É o Piketty, é o Stiglitz, é o Krugman, caras que não são anticapitalistas, não são socialistas, que estão falando sobre a desigualdade no mundo hoje, que estão falando sobre a concentração de riqueza, que estão falando sobre a insustentabilidade do capitalismo. Então, se nós não elevarmos o tom, também no debate estratégico mais fundante da nossa tradição, nós também corremos um risco de alguns setores da esquerda brasileira redobrarem a aposta no que nós fizemos até agora, né? Tem alguns traços do capitalismo que eu acho que nós tínhamos que debater e tem a ver com a situação do Brasil. Por exemplo, a questão do sistema político. O capital está capturando completamente o sistema político por instrumentos que nós já conhecemos há muitos anos, mas por novos instrumentos. Os antigos a gente já conhece, financiamento empresarial de campanha, né? A última campanha nacional nossa custou 5 bilhões de reais. O Pops talvez possa me ajudar nesse dado, viu, Pops? Mas parece que a que terminou agora dos Estados Unidos, só a presidencial foram 10 bilhões. Né? Isso aí não... O povo vai disputar o que aí? Né? Eleição dos próprios milionários. Eles não estão precisando mais de intermediários. Nós proibimos financiamento empresarial de campanha esse ano aqui no Brasil.
O que aconteceu? Os próprios milionários se candidataram e botaram o dinheiro deles na campanha. Olha o Dória aí. E não é só o Dória, vários dados falam que foram tantos outros. O debate que nós fazemos da PEC dos gastos públicos tem esse componente de retirada de direitos, mas tem um componente democrático também. Os caras estão falando assim, pouco importa se vocês elegerem Lula, elegerem Jesus em 2018, vocês já estão amarrados. Né? São 20 anos que vocês têm aí de amarração, que vocês não têm liberdade de mexer no orçamento. E o curioso quando a gente lê a PEC é que é o seguinte, fala de teto, de limite do gasto público, mas fala assim, com exceção das despesas financeiras. Né? Tudo aquilo que é de amortização, de pagar o serviço da dívida, isso aí está fora. É limite, é teto de gasto público só quando trata de direito do povo. Né? Mas também tem uma série de outros mecanismos que também reforçam esse controle do capital sobre as economias, sobre o sistema político. É a DRU que nós mantivemos. Na verdade, essa DRU, essa desvinculação das receitas aí que foi aprovada pelo governo golpista, quem propôs foi o governo Dilma, ampliando até 2023 e ampliando para 30%. O debate sobre o Banco Central independente. A candidatura da Marina era uma candidatura do Banco Itaú. Nós ficamos falando do SCAF. Os companheiros de São Paulo, qual que é a indústria do SCAF? Aluga galpão. Aluga galpão. Nós não falamos dos bancos. Nós falamos do SCAF, do Pato. O Pato que estamos sendo nós, de focar no cara. Nós falamos do Itaú, do Setúbal, do Banco do Bradesco, que indicou o ministro da Fazenda do governo da presidenta Dilma. Se nós não fazermos esse debate, nós também vamos ficar na superfície da coisa. E isso impacta, na minha opinião, um tema que colocaram aqui, que é a questão da incompatibilidade cada vez maior do capitalismo com a democracia, mesmo no formato da democracia liberal. Até as garantias do Estado de Direito, que a burguesia historicamente foi fiadora, nem isso mais eles têm como administrar com grau de ofensiva hoje do capitalismo. Aí, por isso que eu achei muito interessante a provocação do Gino, que tem a ver também com o que o Sokol falou ontem, que, enfim, ele não teve tempo de desenvolver, foi um argumento interessante. Eu não estou vendo a indireitarização, sei lá, não sei qual foi o termo que ele usou, do mundo. E que a classe dominante está em crise, o Trump, isso aí. Eu tenho dúvida sobre isso. Eu estou vendo os caras avançarem. Mesmo essas derrapadas deles, o sentido geral é mais poder para o lado de lá e menos poder para o nosso lado. Então, isso eu falo assim, concordando com o que ele comentou ontem, que nós não podemos colocar, e o Edu reforçou corretamente hoje, nós não podemos colocar a culpa no povo que está votando errado, nós temos que fazer autocrítica dos partidos de esquerda, não é isso. Né? Mas também nós não precisamos, quem que está ganhando aí o debate, eu acho que é difícil. E aí, para finalizar, nessa incompatibilidade do capitalismo cada vez maior com a democracia, esse debate de exceção, do estado de exceção, nós temos que fazer com todas as letras também. Porque hoje é cômodo todo mundo falar que nós estamos vivendo um estado de exceção. Mas eu quero fazer o debate também desse fetiche da esquerda, com um punitivismo penal. Nós aumentamos o número de tipos penais, as leis de criminalização, né? Nós fortalecemos as corporações que hoje nos criminalizam. Então, assim, nós temos que fazer um debate mais completo também nessas raízes estruturais aí do capitalismo, porque é essa turma que está ganhando essa batalha que nós estamos travando. Então, se nós queremos reivindicar
reivindicar um PT né, que seja representante dos interesses da classe trabalhadora, socialista e revolucionário, nós também temos que precisar quem são os nossos inimigos. Né? Eu acho que esse é um debate importante para nós, se não, companheiros e companheiras, nós vamos chegar em 2018 falando que o problema foi de execução da estratégia. O problema foi a Dilma, que não soube conversar, como o Walter falou aqui, que não soube fazer aliança, que não soube conversar com a direita. E nós vamos estar em 2018 procurando um novo José de Alencar. Né? Quando na verdade foi a burguesia que nos cuspiu para fora. Porque eles estão fazendo luta de classe e nós estamos procurando, com o rabo entre as pernas, qual o setor deles que quer fazer aliança conosco. Acho que nós tínhamos que também provocar esse debate no PT, porque isso a turma do lado de lá, com todas as autocríticas que eles se dispõem a fazer, eles não estão convencidos ainda. A forma como o PT tratou a relação dos movimentos sociais ao longo dos governos Lula e Dilma. A perda que nós tivemos de expressão dos movimentos sociais a partir da intervenção do Partido dos Trabalhadores. E eu resolvi falar sobre isso lembrando de um episódio no Congresso da UNE, quando o PT de conjunto ameaçou romper com o PCdoB e o PCdoB apelou para o Bezoin ligar para os dirigentes do partido para fazer com que o PT recuasse e apoiasse a OJS numa disputa do Congresso. Numa clara intervenção do partido, em nome da governabilidade e de não fazer críticas ao nosso governo, fez todas as concessões possíveis enfraquecendo os movimentos sociais. E não fomos nós, nem seremos nós da articulação de esquerda que vamos levar essa culpa, porque nós falamos disso o tempo todo. Esse foi um golpe contra a iniciativa brasileira de integrar todo o continente sul-americano, contra a vontade dos Estados Unidos e contra a vontade do imperialismo anglo-saxão. Esse golpe foi um golpe contra o Mercosul, contra a Unasul e contra a CELAC. Esse golpe foi um golpe contra os BRICS. Esse golpe foi contra todas as iniciativas brasileiras contrárias aos posicionamentos hegemônicos estadunidenses, por exemplo, para a África, para o Oriente Médio e para a Ásia. Consequentemente, esse foi um golpe tramado em Washington, absolutamente tramado em Washington, com fenômenos internos e facetas internas, mas é uma decisão do imperialismo. Eu penso que a grande questão que nos toca, enquanto militantes do PT, é que, de fato, há políticas públicas, mas há, de fato, também uma necessidade de construção política nesse debate ideológico que está em jogo, que nós sofremos derrotas. Nós não sofremos só derrotas eleitorais. A disputa na sociedade do pensamento é um cenário em que o pensamento conservador ele avança muito. Ele avança em torno de uma estigmatização da esquerda e do PT, ele avança em torno da ação política midiática, ele avança em torno das derrotas que sofremos, ele avança também no miúdo, na microfísica, na capilaridade da coisa. O debate central que a gente vem fazendo é da participação da mulher na política, né? Claro, outros debates como violência, assédio, sempre aparecem, mas a gente tem centrado nossas energias em debater a questão da participação política e foi nesse contexto que a gente, inclusive, construiu a candidatura de Natália Bonavides a vereadora, que não sou eu, no caso. E aí, como Natália obteve êxito, né, na eleição, nós ganhamos e com um debate demarcando muito forte a questão do feminismo, do protagonismo da mulher, do combate à violência. Pegando o tema do Congresso, nós separamos nosso debate aqui em partes, né? De manhã, balanço e conjuntura, depois estratégia, né? Depois estratégia. Na verdade é o seguinte, não tem como fazer debate sobre balanço e conjuntura sem fazer o debate da estratégia. Porque o debate do balanço é o debate da estratégia. Essa é a questão. Não tem E é muito sintomático que ontem aqui, várias falas, da Selma, do Rui e do Ara, inclusive, eles têm um ponto sensível, vamos dizer, com o sinal amarelo acende na cabeça desses companheiros, quando a gente fala duas palavrinhas: conciliação de classe. Isso é onde a coisa pega isso aí, quando você começa a falar, e eles começam a se numa postura defensiva. Agora é o seguinte, a minha impressão é o seguinte: quando a gente dialoga com a base do PT, com aquele trabalhador, com o militante antigo, com os militantes novos, é de uma clareza tão grande, cristalina,
que o erro de fundo foi a conciliação de classes, que é impressionante como isso aparece nesse debate aqui. Então eu acho que a gente tem que insistir isso, tomar esse tema como fio condutor da nossa argumentação. E tendo ciência é o seguinte, quando nós vamos discutir o PT, tem essa questão do muda PT que o PT colocou aqui, como é que nós vamos nos portar no pé, agora é o seguinte, tem um fato dado. Está dado, foi aprovado no Diretório Nacional, vai ter esse negócio. E tem data marcada, é março. É ali, ó, na esquina. Constando que nós vamos ter talvez o carnaval no meio, ano novo e férias. Férias não, é Natal e ano novo. Então, ó, o debate é para ontem. Por isso, desse ponto de vista, eu acho que esse congresso aqui acerta quando a gente toma como resolução uma proposta de texto base para fazer o diálogo com a base do PT, o formato que está colocado é esse. A resolução que deve sair daqui com ajustes, mas essa é a forma e tem a ver com o conteúdo. O conteúdo é isso, o que está colocado agora não tem muita conversa. E não é a batalha final, acho que a gente tem que se convencer disso. Esse congresso aí, o 6º congresso, vai estar longe de ser a batalha final. Mas é um momento importantíssimo. Porque o que está colocado, pessoal, quando a gente fala em cerco e aniquilamento, a tentativa da burguesia, do grande capital de exterminar o PT, não é figura de linguagem, é para valer. Para valer. Uma caracterização que tem no texto é que, em função de tudo isso, nós estamos num momento defensivo estratégico. Nós estamos apanhando, estamos recuados. E nós temos que furar o cerco. E um elemento central para furar o cerco é preservar o PT. Preservar o PT. Porque todo mundo disse aqui várias razões, e se não for isso, ó, bal. Não é à toa que a PEC aí, 55, é para 20 anos. Quer dizer, o grande capital quer exterminar e quer fechar a fatura para um novo ciclo de desenvolvimento capitalista no Brasil, em que o valor da força de trabalho vai estar rebaixado, os direitos vão estar totalmente rebaixados. Esse é o programa deles. E eles sabem que a existência do PT é um obstáculo a isso. Por isso que eu discordo com o que fala aqui que falar em Lula 2018 é bobagem. Eu acho que é um elemento central. É um elemento central a gente reafirmar essa importância dessa disputa. Pode ser que prendam Lula. Pode ser que extermine o PT. Agora, vamos dizer o seguinte, ó, tirar 2018 do nosso horizonte tem a ver com tática, com conjuntura, é uma loucura. Primeiro porque, fazendo isso, a gente não dialoga com a base do PT. Quem está vindo aqui construir a greve geral, o Solonei colocou aqui, qual é o problema da greve geral, né, Solonei? O problema é que a base não está vindo, né? A base não está vindo porque é isso, bicho, é desemprego na cacunda, né? Você, como sindicalista, sabe, né? Fazer greve com pleno emprego nos anos Lula, aquele período ali onde tinha crescimento, o país era uma coisa da economia. Fazer greve geral agora é outra coisa. Então a coisa é muito complexa. Então eu acho que a gente tem, acho que meu tempo está encerrando, eu acho que a gente tem que carregar as tintas, baseado na fala dos companheiros aqui, numa crítica muito profunda à estratégia e tentar materializar essa crítica em fatos concretos que foram vivenciados pela base do PT. Eu cito aqui alguns, a gente pode estender essa lista. Quem viveu o debate do 5º Congresso do PT lá em Salvador, viveu um momento agudo do que a gente pode chamar de conciliação de classe. E estava na cara, né, pessoal? Estava na cara. A última oportunidade que o PT teve de reagir, talvez tivesse sido ali. 5º Congresso foi em julho em Salvador. Não por acaso, os sindicalistas petistas da CUT tiveram protagonismo central ali. Porque estava claro para todo mundo, pessoal, que a vaca estava indo para o brejo. Estava indo para o brejo na interlocução com a classe real. Porque o desemprego já estava batendo. No ABC em 2014 teve problema. E vamos pensar que nós quase perdemos a eleição. E perdemos a eleição em São Bernardo. Estava aqui Vicentinho, pessoal, que perdemos a eleição em São Bernardo. Em 2014, a Dilma. Tem a ver com o desemprego. E olha o que aconteceu antes de 2014. Conciliação de classes. Quer dizer, a política econômica aí, os nossos companheiros da DS e da mensagem têm uma culpa no cartório que eles fazem questão de colocar para baixo do tapete, que foi a política econômica dos governos Dilma. Não estou falando do segundo governo, não. Ali foi desastre absoluto, né? Levi e companhia. Foi a política de desoneração, né? Tentar apostar numa aliança com a burguesia
pensando que a burguesia ia usar a desoneração para fazer investimento produtivo e manter o nível de emprego. Essa foi a aposta. Essa foi a aposta. Conciliação de classe. Para não falar do problema mais geral, que é o problema das reformas estruturais, né? A publicidade que foi paga para a Rede Globo bater na gente, né? Durante anos e anos. O Estado, o governo pagando publicidade para a Globo. Não enfrentamento em relação à reforma agrária. A questão da aliança e estratégia com o agronegócio, que evitou a reforma agrária, que foi um obstáculo. E vamos esquecer que a Cátia Abreu, no segundo governo, foi uma grande amiga da Dilma até o final, né? Não por acaso ali, né? Continuou até o fim segurando a outra. Então acho que tem um balanço de conjunto que a gente tem que colocar, acho que carregando as tintas nesse tema. Eu acho que é o tema central do debate do Congresso. Para tentar ganhar os corações e almas da base do PT, que é isso que eu acho que interessa ao fim e ao cabo. Eu acho que o formato aqui do texto, quando nós vamos discutir o PT, a disputa do PT mais no fino aí, eu acho que a gente tem que ter expectativa que isso não vai se resolver nesse Congresso. Mas o Congresso tem que ser uma forma de ter um pacto político no petismo que preserve e valorize a importância estratégica do partido e dialogue com a realidade concreta. Acho que o tema da Frente Brasil Popular é importante nesse sentido. Isso acho que remete a questões práticas da tática. Tá? Que eu acho, aí, minha opinião, acho que a gente tem que aprofundar esse debate aqui, que se a gente não abrir uma perspectiva política nesse debate que está colocado, se a gente ficar no terreno do puramente econômico, nós vamos levar uma fupecada. Eu falo isso porque nós temos que levantar o debate da greve geral, super importante. Eu acho que nós temos condições, quando se aprofundarem se materializarem os efeitos práticos dessa política aí, de ter greve geral mesmo, quando a reforma da Previdência bater, porque uma coisa é a PEC 55, outra coisa é a reforma da Previdência que vai mexer direto no bolso do peão. E os outros efeitos. Eu acho que tem possibilidade de criar uma situação política no país que a gente possa retomar uma ofensiva. E acho que nesse momento, acho que tem que se abrir uma perspectiva política. Que eu acho que é dado pela questão da Constituinte. Porque o que está, vamos dizer assim, se desenhando no cenário, é um cenário Rio de Janeiro, né? Tem os companheiros do Rio aí. Que é um cenário seguinte, bicho, de conflagração social, de rebelião social. Porque é um programa de destruição da vida do povo. E aí, eu acho que não dá para menosprezar a história de Lula 2018, viu? Porque aí vai ser a hora, e aí eu estou sendo otimista aqui, fazendo uma aposta da esperança aqui, do pessimismo da vontade, né? E pessimismo da razão e do otimismo da vontade, que vai cair a ficha do povo. Agora o povo vai precisar de uma perspectiva. E acho que a perspectiva política, acho que a gente tem que começar a trabalhar na Frente Brasil Popular para construir. E você olha, e aí encerrando mesmo, retomando o tema da conciliação de classes, o chip dos nossos amigos, do Campo Moderado e do Lula à frente, é esse. Porque a gente está triste com Lula 2018, agora a alternativa estratégica é Ciro Gomes. Ciro Gomes é o seguinte, renovar a estratégia de aliança com o setor da burguesia. Não é à toa que o Ciro Gomes está com essa ousadia toda, criticando duramente o Lula e o PT, e se alçando, inclusive, como uma alternativa burguesa ao golpe. Que ele bate duro no Temer também, né? No PMDB. Então tem que entender também o que está acontecendo do lado de lá. Eu acho que tem uma disputa entre as frações da burguesia também. A gente tem que entender melhor. O imperialismo está batendo duro. Não é à toa que as nossas empresas aí, da construção civil, as grandes, estão na berlinda. Odebrecht, isso não é de graça. Isso está implicando também que tem empreiteiras e companhias americanas de olho nesse mercado. Na área do petróleo e do gás, isso é claro, quando a gente olha para a Petrobras. Então tem disputa. O imperialismo e o capital americano e estrangeiro está de olho nesse mercado brasileiro. E está tentando deslocar um setor do capital nacional, que os nossos amigos fizeram aliança, né? Nossos amigos do Campo Moderado. E tem um problema também, que eu acho que tem que aprofundar mais, dentro da burguesia brasileira tem divisão.
Ciro Gomes, acho que dá uma pista para isso, né? Dialoga com um setor ali da burguesia ali do Nordeste, que, em certa medida, viveu uma disputa com a burguesia tradicional aqui do Sul, né? Grande capital instalada aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer, a gente tem que aprofundar, tem pouco tempo para desenvolver isso aqui, mas tem também contradição e disputa no interior da burguesia. Essa disputa entre o PSDB e o PMDB, a possibilidade deles se falem no Temer, inclusive, né? Já se fala em FHC numa eleição indireta no Congresso Nacional, porque a burguesia também está sabendo que tem um cenário de crise pela frente. Quer dizer, não tem tempo bom para ninguém. Quer dizer, a tendência é 2017 um país em chamas. E todo mundo está procurando as suas alternativas. Então, eu acho que aí o tempo já encerrou mesmo, mas eu tenho concordância com a linha geral do documento, eu acho que é isso. E reforçando, a gente tinha que carregar nas tintas, nesse ponto sensível da conciliação de classes, que é o terreno onde eles têm mais dificuldade de se defender. O Rui tentou aqui, conseguiu. Eu acho que a gente consegue fazer uma linguagem que a gente consegue disputar a base do partido nessa linha. Nego, eu tô cansada dessa merda, da violência que desmere tudo, da minha liberdade clandestina, de estar no meio dessa briga. Chega!